capítulo 4, versículo 9, do livro de Gênesis. E disse o Senhor a Caim: Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse: eu não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? Oremos, irmãos. Nosso Deus, nosso Pai querido, louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido precioso sempre, nosso guardador fiel. O Senhor tem sido, Senhor, esse Pai maravilhoso que tem nos amparado, suprido. O Senhor nos colocou aqui junto com os irmãos de Pereira Barreto, proporcionou a Deus essa bendita comunhão, e hoje, Senhor, está tendo um fim não permanente, Senhor, mas um até logo entre as igrejas. E louvado Deus, nosso Deus Santo, peço nesse momento que, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor fale, Senhor, pela boca do teu servo, segundo a nossa necessidade, a necessidade de uma igreja, Senhor, fiel. E também, Senhor, no coração de todos que ouvem, peço, Senhor, fala pelo pregador e no coração de quem vai ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Deus faz uma pergunta, Deus recebe uma pergunta. Deus faz uma pergunta para o Caim: Caim, onde está o teu irmão? E o Caim, rebeldemente, ele faz outra pergunta depois de responder: eu não sei. Sou eu guardador do meu irmão? O nosso assunto hoje, irmãos, é sobre isso, sobre a difícil tarefa que existe, que é real, dos irmãos amarem uns aos outros. Se fosse uma tarefa fácil, Deus não tocaria tanto nesse assunto. É claro, eu não conheço a igreja de Pereira Barreto, né? Tenho informações muito rasas e sempre com muitos elogios. Agora, eu conheço a minha igreja, né? Então, eu conheço a Igreja Batista da Fé, lá em Marília. Por isso que esse assunto, ele é tão importante, ele é tão contundente, quando nós falamos da difícil tarefa de amar uns aos outros. Olha, irmãos, se a gente perguntasse como é que foram, né, as relações fraternais no livro de Gênesis, a gente pode pensar em toda a Bíblia, mas vamos resumir um pouco para ficar mais fácil no nosso estudo. Como é que foram as relações fraternais, ou seja, entre os irmãos no livro de Gênesis? Aí você vai percebendo que sempre há um problema, sempre há um resquício, sempre há um ciúmes, sempre tem assim um cheiro ou até mesmo o fato da morte, como acontece na primeira relação fraternal. Como nós assistimos aqui, né? Deus faz uma pergunta depois de um homicídio. Na verdade, não é um homicídio. Homicídio é quando um homem mata o outro. Não é o caso aqui. Um irmão matando o outro é um fratricídio, né? Que é muito pior. Então, o Caim, meus irmãos, ele faz o quê? Ele mata o Abel sem, talvez, Abel sabendo por que ele morreu. Vamos passear ali, meu irmão, vamos, quando de repente dá uma paulada na cabeça dele e ele morre. Essa é a primeira relação fraternal que nós temos nas Escrituras. A segunda relação fraternal que nós temos nas Escrituras é de Ismael e Isaque. E aí você tem também um filho sendo expulso de casa, que é o Ismael. E o pai, ele tem que tirar o filho de casa, porque houve uma relação que ela se estremece entre os dois irmãos. Um irmão vai, de uma forma jocosa, de uma forma assim, vergonhosa, ele se dirige ao irmão menor, mesmo que o irmão não tinha tanta autoridade e possibilidade de responder, mas aconteceu, né? E ele, então, ele tem que ser tirado de dentro de casa, colocado lá no meio do deserto, e só não morreu de fome e de sede, por quê? Porque Deus interferiu. Mas essa é a segunda relação fraternal nas Escrituras. A terceira relação fraternal das Escrituras é quem? É Jacó
e Esaú. E aí você tem, meus irmãos, nos primeiros 77 anos desses dois irmãos, uma disputa absurda a respeito de quem vai ser abençoado. Eu quero a bênção dele, eu quero a primogenitura dele, e eu tenho o colo do meu pai, você não tem, meu pai me ama, não te ama. Ou seja, há uma briga tão grande entre os dois irmãos, a gente nunca sabe quem está mais passando a perna no outro, a gente vai entendendo isso conforme nós vamos estudando a vida dos dois irmãos, mas culmina naquele momento em que Jacó rouba a bênção de Esaú, e lá na cozinha o Esaú então fala para todos os empregados, dizendo: quando meu pai morrer, eu mato meu irmão. E essa promessa durou 20 anos. E quando é que eles tinham lá seus quase 90 anos, é que os dois se abraçam e volta tudo normal. Mas essa é a terceira relação fraternal. A quarta relação fraternal na Bíblia é de José e seus irmãos, que nós também conhecemos a história, e é trágica. Os irmãos, eles têm inveja, eles têm ódio, eles, vê lá o irmão mais bem vestido, vê o irmão sendo beijado, vê Deus abençoando lá aquele outro irmão, e quando ele aparece na frente deles, eles dizem, é o que eles falam no capítulo 37, nós vamos matar ele, nós vamos matar. É só porque tem um Rúben da vida, porque tem um Judá que diz, não vamos matar, vamos vender, é que ele não foi morto. É só por isso. Só no final do livro de Gênesis, lá no capítulo 48, quando Jacó vai abençoar os seus filhos, que ele resolve abençoar Efraim no lugar de Manassés, inverte as mãos, e o Manassés poderia se ofender, como Esaú se ofendeu, mas ele abaixa a cabeça. E pela primeira vez você tem o quê? Uma não discussão entre os irmãos. Há uma aceitação. Por isso, um judeu, quando ele vai abençoar os seus filhos no seu lar, eles abençoa conforme Efraim e Manassés. Porque são os únicos irmãos no livro de Gênesis, no começo de tudo, que não tem uma briga, que não tem uma confusão. Mas é só para a gente ver como é que são as primeiras relações fraternais nas Escrituras. Agora, irmãos, eu paro de falar um pouco deles no sentido da briga que houve, para a gente poder refletir bem rapidamente sobre os motivos, as circunstâncias que levaram esses irmãos a vias de fato, à morte, a roubos, a prisões, a deportação. Qual era o motivo? Qual foi as circunstâncias que levou a um ódio tão grande, a um ciúmes tão grande? E aí, Caim e Abel. Por que o Caim ficou tão enfesado com o irmão dele? Foi por causa de um culto. Não foi um outro motivo, senão o culto. O Caim estava errado, pastor. Eu sei, ele estava errado, ele errou. Deus falou que ele errou. Mas é só para a gente ver que por causa de um culto, às vezes, um irmão é capaz de matar o outro. Eu não matei ninguém. Será que não matou ninguém no coração? Porque Jesus disse, só de falar raca para o irmão, você está matando ele no seu coração. Mas foi por causa de um culto. Às vezes dentro de um culto. Às vezes um irmão, ele vai pregar lá na frente, ou ele vai dar um testemunho lá na frente, e por uma infelicidade do momento, exaltação da carne, ele fala uma coisa que ele não deveria ter feito ou falado. É uma verdade, eu sei, é uma verdade, mas pode ser que essa verdade vai fazer o que está escrito lá no livro de Provérbios não, Eclesiastes, que aquele irmão ferido, ele é mais difícil de ser reconquistado do que uma cidade murada. E às vezes uma coisa assim que podia ser resolvido particularmente. Mas um culto pode, um culto pode. Eu não estou dizendo das verdades que precisam ser ditas de dentro das Escrituras, não. Isso é necessário. O cajado, meus irmãos, e a vara, eles não ofendem, eles consolam. É o que a palavra de Deus ensina. Nós não estou falando disso. Eu estou falando daquelas questões pessoais que às vezes são levadas e ofende muito.
Um culto. Aí você vê a segunda relação fraternal. Pastor, qual foi as circunstâncias que levaram Ismael e Isaque a serem separados? Próxima vez que os dois estão juntos é quando o pai morre. É muito triste. Sabe quando foi? Numa festa de aniversário. Uma festa, era uma festa de aniversário. Mas numa festa pode ocasionar que irmãos se separem? Pode. Uma festa pode sim. Oh, se pode. Uma vez um irmão disse, eu não vou mais na igreja. Por que você não vai mais na igreja? O que aconteceu? Eu não fui convidado para a festa. Então quer dizer que uma festa separou, tirou aquela pessoa. Eu não acredito. Não, ninguém me convidou. Onde já se viu, todas as famílias foram convidadas, a minha não foi. E aí aquele irmão, ele não apareceu mais, aquela pessoa não apareceu mais na igreja. O que tirou? O que separou? Uma festa separou. É muito triste. Mas aconteceu na Bíblia. Acontece nas nossas igrejas. Estou dizendo da minha. Não estou falando de Pereira Barreto. O que é isso? Estou falando da minha igreja. Mas aí vamos para a terceira questão, que era a bênção. Por que um irmão quer matar o outro? Por causa da bênção. Calma, eu não estou entendendo. Qual que é o contrário de bênção? Então quer dizer que a bênção virou o quê? Uma maldição. Acredita nisso? Um culto, uma festa de aniversário e agora uma bênção. E quando Deus olha para Abraão, uma das promessas que Deus faz para Abraão, quando encontra Abraão, é dizer, se tu uma bênção, meu filho, se tu uma bênção. E aquela bênção, ela foi uma maldição. De fato, foi uma maldição mesmo na vida do Jacó. Não vá pensar que que o Jacó foi abençoado ali pelo pai dele e tudo bem, nunca mais. Não, antes de ir embora o pai dele abençoou ele de novo, mas ele não se sentiu abençoado. Por quê? Porque ele roubou a bênção. Ele foi abençoado quando ele estava lá no Val do Jaboque, pegou na mão daquele anjo e disse, olha, eu só solto se o Senhor me abençoar. Como é que você chama? Jacó. Quer dizer, como Deus estivesse dizendo, o que você faz da tua vida? Jacó quer dizer enganador, que passa a perna nos outros. Ele diz, eu estou sempre passando, e confesso o pecado dele. Eu sou um passador de perna nos outros. Então você não vai mais chamar isso, meu filho. Você vai se chamar Israel, o príncipe de Deus. E no versículo seguinte diz que eu vi Deus face a face e minha alma foi o quê? Foi salva. Ele entendeu que agora ele estava abençoado. E quando ele reencontra o irmão, a primeira coisa que ele fala para o irmão é, pega a minha bênção. Não, eu não preciso, eu quero que você pegue a minha bênção. Leva. Veja, irmãos, mas foi por causa de uma bênção que eles ficaram tantos anos separados. Se você olhar por que o José foi odiado, vendido pelos irmãos, quase morto, foi por causa do quê? Uma roupa. Mas os irmãos brigam por causa de uma roupa? Brigam, às vezes brigam sim. Se ofende muito. Ore por ele. Não brigue com ele, ore, clame a Deus. Veja, irmãos, não foi só uma roupa, foi porque o irmão houve uma promessa de bom sucesso, bênçãos espirituais que pareciam estar acima dos outros irmãos. Você vai reinar sobre nós? Qual é o problema de um irmão reinar sobre o outro? Mas aquilo o ofendeu. Então, rapidamente pensa que um culto, uma festa de aniversário, uma bênção, uma peça de roupa, o irmão que passou lá naquele lugar melhor do que eu, isso nos ofende? A Bíblia está dizendo que sim. A Bíblia está dizendo que sim, mostrando para nós, irmãos, que coisas muito pequenas, coisas extremamente assim, pueris, que, sabe, serviria totalmente para ser uma bênção de fato, e acabou se tornando uma maldição. Agora, irmãos, quem são as pessoas que nós facilmente odiamos? Já pararam para pensar quem são as pessoas que nós mais odiamos?
Não são aquelas pessoas que estão longe, que nós não conhecemos. Olha, daqui lá no Japão, daqui lá na China, tem um bom espaço. Eu posso até odiar o país como fato. Eu não gosto do Japão, eu não gosto da China. Eu gosto, tanto do Japão quanto da China, né? Mas poderia ser que eu não gosto. Muitos americanos, depois daquele ataque em Pearl Harbor, sei lá como é que fala isso em inglês, eles passaram a odiar os japoneses. De morte. Mas, que assim, o Japão, né? Fala assim, eu não gosto de japonês, eu não gosto de japonês. Mas calma lá, você conhece eles? Olha, irmãos, quando a gente começa a conviver com a pessoa de perto, a gente descobre que, calma lá, eu não odeio ela. Tem um filme, irmãos, que me tocou muito, né? Pelo princípio espiritual que existia naquele filme, você tem que buscar esse princípio espiritual, que se chama Cavalo de Guerra. E naquele filme, o que acontece? Os ingleses estão lutando com os alemães, e aquele cavalo ele fica no meio, né, das duas covas lá, e ele começa a relinchar altamente, e os soldados, eles têm pena daquele animal. Olha como é o ser humano. Eles têm pena de um animal, mas eles não têm pena do outro lado. Porque é um país em guerra com o outro. E aí um deles levanta uma bandeirinha branca de um lado, o outro levanta uma bandeirinha branca do outro, e eles se aproximam do cavalo, e eles começam a conversar um com o outro. Eles descobrem que eles não se odeiam. E aí, tá tudo bem aí? Tá tudo bem lá, sim. Tá bom, né? Nossa turma faz uma festa pra gente, tal, né? A gente também tem os nossos momentos de lazer e tal. Eles começam a conversar, eles esquecem da guerra. Sabe por quê? Porque de fato eles não se odeiam. Então quem é que nós passamos a odiar? São as pessoas próximas de nós. São pessoas que nós estávamos convivendo ali, lado a lado, que às vezes já passaram assim juntos poucos e maus momentos, e de repente, por algum motivo, por um culto, por uma festa, por uma roupa, por uma posição, eles passam a se odiar. Meus irmãos, quanto mais próximo, tem irmãos de sangue que param de se conversar e não se conversam nunca mais. Mas esse mesmo irmão conversaria com um vizinho que brigou, que discutiu com ele e tal, né? E ficou facilmente de bem novamente. Mas com aquele irmão de sangue, eles passam a se odiar de uma forma muito triste. O primeiro episódio fraternal, voltando aqui no capítulo 4, né, da Bíblia, gerou essa pergunta. 2 irmãos vão para o culto, né? Eles vão lá, primeiro Caim, depois o Abel, eles vão, fazem o seu sacrifício. O Caim, ele não é aceito pelo Senhor, o Abel, ele é aceito pelo Senhor. Deus, ele faz tudo o que realmente talvez nós faríamos, ou um irmão que ama faria, mas Deus, na sua glória, ele tem aquela misericórdia de Caim e disse: Caim, por que você está triste? Por que está descaído o seu semblante, Caim? Caim, se você fizer aquilo que é certo, Caim, será que você não sabe que você vai ser aceito, Caim? Olha, Caim, você pode dominar essa sua tristeza. Você pode dominar esse ódio que está dentro do seu coração. Você pode vencer. É o que Deus diz para Caim. Imediatamente Caim, ele se levanta, convida o irmão dele para ir para o campo e mata o irmão dele. Mesmo assim, nada acontece no coração dele, até que Deus olha e diz: Caim, versículo 9, onde está o teu irmão Abel? Então, o primeiro episódio fraternal gera essa pergunta: Caim, onde está o teu irmão? Você viu seu irmão? Você sabe como é que ele está, Caim? Caim mente. Porque ele é do maligno, o Novo Testamento diz isso. Mas ele mente descaradamente. Não sei. Eu não sei. Meus queridos irmãos, às vezes numa relação fraternal, mesmo um pastor, a gente pode olhar e dizer de uma forma muito triste: eu não sei. Como é que está o seu irmão? Eu não sei, eu não sei. Sabendo como ele está. Onde está o teu irmão?
Eu fico imaginando essa cena de diversas formas quando eu penso no Velho Testamento, quando eu penso na Bíblia. Eu gosto de parar, de refletir, de pensar. Por exemplo, eu me perguntei, Senhor, né, quando será que foi o momento em que Deus fez essa pergunta para Caim? Será que Deus fez essa pergunta para Caim imediatamente ao momento que ele foi morto? Ou será que eles tinham o costume de toda semana, uma vez por semana, ir lá no culto e realizar o culto? E aí ele esperou o próximo dia de culto, e quando ele está lá no culto, não sabemos, Deus faz a pergunta: Caim, aonde está o seu irmão? Já pensou, irmãos, quando nós estamos no culto, quando nós estamos aqui na igreja? E se Deus fizesse essa mesma pergunta para nós: Gilberto, onde que está o teu irmão fulano? E a gente pensa naquele irmão que nós passamos a odiar, nós matamos ele dentro do nosso coração. Onde está o teu irmão, Gilberto? Onde está? Só muda o nome aqui, né? Então, onde está o teu irmão? Eu fico pensando, será que ele não está em apuros? Pode ser que o irmão está num apuro financeiro, por isso ele se afastou. Ele tem vergonha das coisas que ele fez. Acontece. O filho pródigo, por exemplo, ele teve que lutar contra si mesmo para voltar para casa. Ele poderia ter voltado para casa imediatamente ao tempo que o dinheiro acabou, era mais fácil. Ele não precisava comer as bolotas dos porcos e trabalhar de graça para uma pessoa que o odiava. Não, ele não precisava disso. Acabou o dinheiro, ele podia olhar e dizer assim: quer saber, eu vou voltar para a casa do meu pai, pegar mais um pouco. Ele podia. Mas houve um arrependimento no coração dele. Olha, irmão, mas ele estava em apuros. Era um rapaz que estava em apuros. Era um rapaz que estava lá, metido com as prostitutas, estava metido com os amigos, interesseiros, num mundanismo sem tamanho, sabe, desregrado. E o fato é que o irmão dele sabia onde ele estava, nunca contou para o pai dele. Só foi falar quando o pai aceitou o filho de volta. Aí ele disse: aquele meu irmão que estava lá no meio daquelas prostitutas. Ah, você sabia? Você sabia que ele estava lá? E quantas vezes você quis ir lá perguntar para ele: volta para casa, por que está triste o teu semblante? Se bem fizeres, você vai ser aceito. Volta para casa, o teu pai está chorando. Você sabia que o teu pai está chorando? Você sabia que o irmão do pródigo, ele tinha um coração muito duro. Ele não quis entrar naquela casa que estava tendo uma festa no retorno daquele irmão. Se Deus perguntasse para o irmão do pródigo: onde está o teu irmão? O que ele falaria para Deus? A mesma coisa que Caim: não sei, né? Talvez o pai perguntava: meu filho, você não sabe onde está o seu irmão? Não sei, né? Mas ele sabia, mas ele nunca foi atrás. Talvez precisando de um consolo, né? Alguns irmãos, eles desanimam do nada. Nada, de repente assim, dá um desânimo no coração daquele irmão. Ele para de vir para a igreja, simplesmente. Do nada, sabe? Não é um pecado, não é, sabe, é coisa do inimigo, Satanás, que mexe com o emocional da pessoa, e a pessoa simplesmente paralisa. Mas quantas vezes a gente olha e diz: olha, por que você está assim? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa para você? Às vezes, irmãos, ele está querendo se levantar e não consegue. Ele não consegue. Ele está lutando contra os males, contra aqueles demônios que o atormentam. Ele está numa luta terrível, uma batalha muito grande na sua vida. E se alguém puder estender a mão, pelo menos para que o lodo não o cubra totalmente, ele não vai esquecer. Onde está o teu irmão? Onde está? A gente poderia dizer assim: onde ele deveria estar? Eu acredito que primeiro dentro do nosso coração. É o primeiro lugar que um irmão deveria estar, primeiro dentro do nosso coração, né? Está nas nossas orações.
Isso aqui é o segundo passo, não somente dentro do meu coração, mas o meu coração, o amor que eu tenho por aquele irmão, vai me levar a uma oração contínua por ele, a clamar, dizer: Senhor, eu coloco esse irmão aqui diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa restaurar. Se ele está caído, levanta, Senhor. Se ele está com vergonha, tira essa vergonha dele. Se ele está rebelde, ó Deus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa mudar esse coração rebelde dele. Eu peço, então, no nosso coração, nas nossas orações e nas nossas buscas, deveremos buscá-lo. Olha, mas eu quero, antes de falar disso, eu queria ver a resposta de Caim. O que ele fala? Não sei, eu não sou guardador do meu irmão. Então, meus irmãos, as primeiras palavras desse relacionamento fraternal que o Caim fala para Deus é o seguinte, né? Eu renuncio às minhas obrigações de fraternidade. Eu não sei, tá? Não sou guardador do meu irmão. Ou seja, sou eu guardador do meu irmão, né? Ele sabia onde o irmão estava, ele sabia. Agora tem uma coisa, ele sabia onde o corpo estava, né? Mas ele sabia que o irmão não ia voltar mais. Por quê? Porque ele o matou. Que isso nunca aconteça no nosso coração, que nenhum irmão seja morto no nosso coração. Que uma porta sempre esteja aberta para o nosso irmão que está caído. Ele está dizendo: Abel não é problema meu. Sou eu guardador do meu irmão. Vamos para o versículo 9 do capítulo 4. Olha lá. Sou eu guardador do meu irmão. É a última frase do versículo 9. É uma frase completa, mas muito triste. Quando ele diz: sou eu guardador do meu irmão. Há duas coisas aqui que devem ser refletidas. Primeiro, ele joga a responsabilidade para Abel. Segundo, ele joga a responsabilidade para Deus. Abel ele é que nem os pais do cego. Lembra dos pais do cego no Novo Testamento? Ele é seu filho? É, meu filho, sim, né? Ele nasceu cego, como é que foi, né? Como é que ele voltou a enxergar? Não, nascer cego, ele nasceu cego. Agora, conforme ele veio a enxergar, ele já é de maior, é problema dele. Por que os pais falaram isso? Porque se eles falam que Jesus curou, eles seriam expulsos da onde? Da sinagoga. Então, eles lavam as mãos, como Pilatos. Então, o Caim, primeiro ele faz isso, ele é de maior, o Abel que cuida da vida dele, sou eu o guardador dele, né? Isso é uma primeira coisa. Como eu disse, a segunda coisa é: o senhor não guarda todo mundo, então por que o senhor não guardou ele? Então, a culpa é do Abel, a culpa é do Senhor, Deus, o Senhor que não está guardando ele, né? A culpa nunca é daquele que matou no coração. No caso aqui, não matou só no coração, né? Abel não é problema meu. E é o retrato do irmão mais velho do pródigo, aqui, né? Agora, irmãos, se o Caim, ao invés de perguntar, de fazer essa pergunta dura para Deus, sou eu o guardador do meu irmão? Se ele transformasse a pergunta numa afirmação, sou eu guardador do meu irmão. Olha a diferença. Olha como muda. Não é uma pergunta mais. Eu estou afirmando. Eu estou dizendo para todas as pessoas: sou eu guardador do meu irmão. Eu guardo os meus irmãos. Como tudo pode mudar apenas, meus irmãos, com um ponto, uma pontuação. Mas quantos de nós, eu, inclusive a mim, né, como pastor, poder pensar sobre isso. Uma jovem estava na casa do seu pastor uma vez, e por algum motivo estava lá um vaso lindo, né, sobre a mesa, e ela se esbarrou no vaso, né? Perdão, ele se esbarrou no vaso, bateu sem querer, e ela, numa agilidade, daquelas agilidades juvenis, antes que o vaso caísse, se espatifasse no chão, ela segurou e falou feliz: não caiu, não quebrou, né? Toda feliz que salvou o vaso. E o pastor disse: oxalá
que a gente fizesse isso com os nossos irmãos, quando eles estão caindo. Primeiro, que se esforçasse. Segundo, que ficasse feliz em buscá-lo. Não deixar ele se espatifar totalmente. Interessante isso. Vamos dar um exemplo aqui, irmãos, de um dos irmãos que nós mencionamos. O exemplo precioso de José. O exemplo precioso. Vamos para o capítulo 37 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 37 e versículo 13. Disse Israel a José: não apacentam teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai ver como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale do Hebrom e foi a Siquém. Então você tem aqui o pai chamando o filho, como se Deus nos chamasse. E disse o pai para o filho: vem cá, meu filho. E o filho disse: eis-me aqui, ó pai. Ou seja, temos que ter essa prontidão de atender o chamado do nosso Pai Celeste. Mas aí o pai, ele dá uma ordem para o filho, não só uma, né? São 3. Olha, eu quero que você vai ver como estão os seus irmãos. Vai ver como estão os seus irmãos. Dá uma olhadinha no rebanho também. 3º, eu quero notícias. Você vai me trazer notícias dos seus irmãos. Eu acredito que Deus espera isso de nós. Que Deus espera que cada um de nós pudéssemos olhar uns pelos outros aqui. Olhe bem. Não precisa virar do lado, não. Mas pense que você pode fazer o que o Jacó está pedindo aqui para o José. Vai ver como eles estão. Veja como eles estão. Onde eles estão. Olhe pelo rebanho, porque quando você está olhando por um irmão, você está olhando pelo rebanho, como um todo. A própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina isso, que se um dedo está doente, o corpo todo está o quê? Ele está doente. Então olhar por um irmão, de certa forma, é olhar por todo o rebanho. E aí a terceira notícia, né? A terceira ordem é: eu quero que você traga notícia deles, porque eu estou mandando você cuidar deles. Vai lá, guarda eles, vê como eles estão, né? Então o José, meus irmãos, ele vai. Se você olhar o versículo 15, diz que ele foi, né, a Siquém, no 14, final, e no 15 achou um homem, porque andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem: o que você está procurando? Então ele estava lá meio perdido, procurando os seus irmãos, como nós muitas vezes ficamos. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Só de você estar obedecendo o Pai Celeste, Ele vai te orientar, Ele vai te guiar. Então quando José encontra aquele homem, é como se o Espírito Santo, meus irmãos, estivesse ali nos fazendo lembrar do nosso dever. Ou seja, ele pergunta para José: o que você está procurando? Né? O que o José está procurando? Olha que versículo lindo. Olha que lindo esse versículo. No versículo 16 diz assim: eu procuro quem? Eu procuro meus irmãos. Eu estou procurando eles. É eles que eu procuro. Onde que eles estão? Né? Veja, meus irmãos, ele não desanimou. Ele procurou, não achou, mas ele não desanimou. Eu ouvi dizer que eles vão lá para Dotã, né? Olha o versículo 17. Disse aquele homem: foram-se daqui porque eu ouvi dizer, nós vamos para Dotã. E José seguiu atrás dos seus irmãos e os achou, né? Foi até encontrá-los. É isso que aconteceu. Veja, meus irmãos, ele não desiste. Ele não desiste dessa busca para poder encontrar os seus irmãos. E ele encontra os seus irmãos. E vê como eles estão. Vamos parar um pouquinho aqui. Talvez você me pergunte: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não conhece os meus irmãos. O senhor não sabe as peças raras que são esses aí que estão afastados, hein? Isso é terrível, hein? Eu sou pastor desde 1990.
esse ano, no dia 19 de junho, completou 34 anos. Que eu só cuido de gente, de igreja. Eu sei como eu fui quando eu era irmão. Eu dava trabalho. E eu sei como são os irmãos da igreja. Eu sei como é a família espiritual. Então, o senhor não conhece os meus irmãos. O senhor não conhece aquele irmão lá. Se um pastor chega para o outro e fala, vai lá ver como é que ele está. Os dois estão meio brigados, né? O senhor não conhece aquela peça lá, né? Não conheço. Eu conheço o que Deus fala sobre irmãos na Bíblia. Agora, eu pergunto, porque alguém pode dizer, aquele irmão não merece. Bem, eu também não mereço. A pergunta que eu faço é, os irmãos de José mereciam que José fosse atrás deles? E fosse buscá-los? Deixa eu dizer, quando ele chega lá em Siquém, ele poderia olhar e dizer, olha, eu fiz o meu trabalho. Porque meu pai mandou eu vir para Siquém e procurar eles. Eu vim aqui em Siquém e não encontrei ninguém. Então eu vou voltar para casa e dizer para o meu pai, pai, ó, eu fui lá para Siquém e, infelizmente, pai, o senhor sabe, né? Eu não vi eles que se viram lá. Não sei onde estão, não. O senhor falou que estava lá, não estava lá. Não seria simples fazer isso? Mas não. O senhor não conhece. Olha os irmãos de José, eles mereciam? Versículo 2 diz que eles eram meio imorais, não é verdade? Que José, quando ia lá falar deles para o pai, era só coisa ruim, só tinha coisa ruim, né? Capítulo 37, versículo 2, lá no final do versículo 2 diz, e José trazia más notícias deles aos seus pais, aos filhos das concubinas. Olha o versículo 4, eles não tinham paciência com José, diz no versículo 4 lá no meio, odiavam-no e não podiam falar com ele pacientemente. No versículo 8 diz que eles tinham inveja de José. Veja lá, diz assim, disseram seus irmãos, tu deveras reinarás sobre nós, tu terás domínio sobre nós. Por isso mais o odiavam por seus sonhos, por suas palavras. Então eles tinham inveja de José pelos sonhos, pelas suas palavras, conspiravam contra ele. Quando José foi com tanto amor buscá-los e procurá-los, como nós devemos procurar e buscar os nossos irmãos, pode ser que eles olham com aqueles olhos de raiva para nós. Olha o versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar, e disseram uns aos outros, lá vem o falador, o sonhador mor. Tinha até um apelido, José. Veja, irmãos, eles jogaram o irmão na cova. A Bíblia diz, nos capítulos seguintes, que José ficava gritando o tempo todo para que fosse solto. Eles fecharam os ouvidos e depois ainda venderam José, como comprando uma passagem só de ida para o irmão, não de volta. Mas é pior do que isso, venderam sabendo que ele não voltaria vivo mais. Por isso, quando eles falam, um já não está mais entre nós, quando José pergunta para eles acreditam mesmo que José não ia aguentar muito tempo, que ele seria morto, ele não ia ter vida. Pastor, o senhor não conhece os meus irmãos? Será que eles são piores do que os irmãos de José? E José foi atrás dos seus irmãos. José procurou os seus irmãos. E José achou os seus irmãos. Mas ele foi vendido, Olha, irmãos, José, de fato, ele foi vendido. E depois de 22 anos, 22 longos anos, ele ajunta os irmãos. E no capítulo 45, se você olhar lá, no capítulo 45, dá uma olhadinha, ele diz uma palavra aqui para os seus irmãos, capítulo 45 e versículo, eu vou encontrar aqui, do livro de Gênesis, capítulo 45 e versículo 7. Depois que ele se revela aos irmãos, ele disse,
pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. Calma lá. Não é só isso que ele está dizendo. Temos uma palavra aqui. Vou ler de novo. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. E para quê? Então ele se sentia o quê? Mesmo com todo o mal que eles fizeram a José, ele não esqueceu do que o pai pediu para eles. Vai ver como eles estão, eu quero notícia, tá? E agora ele assume essa posição publicamente e diz: Deus me colocou para guardar vocês. Olha a diferença de José com Caim. Sou eu o guardador do meu irmão? José, ele não pergunta, ele afirma. Ele diz: sou o guardador de vocês. Deus me colocou como guardador de vocês. Então, irmãos, não espere ser cuidado para cuidar. Não espere ser amado para amar, porque nós devemos cuidar e amar, mesmo daqueles que nos odeiam. Porque Deus nos colocou como guardador dos nossos. Mas ele tem que guardar a vida dele. Eu sei disso. Deus também sabe. Mesmo assim, ele não tira essa nossa responsabilidade de amor, de cuidado, de oração, de busca. Buscar até encontrar. E olha, meus irmãos, o José, ele traz o pai, os irmãos todos juntos. Ele está junto e como se dissesse assim para o pai no final: Pai, eles estão bem, pai. Eles estão aqui, né? Eles estão bem. Quando ele conversa com o pai dele de novo, ele está junto com seus irmãos e dizendo para o pai: está tudo bem, pai. Mas demorou, né, pastor? Não tem problema. Pode ser que a restauração do seu irmão vai durar um bom tempo. Não importa quanto. Importa se você sente que você é ou não o guardador do seu irmão. Olha, o que o Novo Testamento nos diz sobre essas relações fraternas. João capítulo 15, né? No versículo 12, Jesus diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. É uma ordem, é um mandamento de Deus. Depois, meus irmãos, esse ensino do apóstolo Paulo em Romanos 12, 10. Vamos lá, né? Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente, ou seja, de fato. Não é só com palavras, com ações. Uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E olha o que ele fala para a igreja de Tessalônica, lá no capítulo 4 e no versículo 9. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Eu acho interessante esse versículo aqui, que ele diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruídos e deveis amar uns aos outros. É como se Paulo estivesse dizendo para Tessalônica, dizendo assim para a igreja: olha, não tem necessidade nenhuma de eu falar para vocês o que Deus já falou, mas ele está falando. O dever de amar uns aos outros é uma coisa que vocês já sabem e de fato é real. Nós sabemos do nosso dever. Eu posso até agir como Caim, dizer que não sei. Posso até, em vez de afirmar essa verdade, interrogar o próprio Deus ou a mim mesmo. Sou eu o guardador do meu irmão, né? Com aquela cara. Então, irmãos, tem um outro versículo em Hebreus, no capítulo 13, versículo 1. Eu também acho muito lindo esse versículo, né? Hebreus, capítulo 13 e versículo 1, né? Diz: permaneça ou seja constante o amor fraternal. Eu gosto mais dessa tradução aqui mesmo. Permaneça. Permanecer. É um dia atrás do outro. Realmente é uma constância.
A coisa mais difícil na relação fraternal é a permanência do amor. Porque tão fácil nós passamos a odiar, tão fácil nós passamos a ter ciúmes, inveja, a ter disputas e discórdias. Mas permanecer é difícil. É por isso que ele está dizendo, permaneça. O quê? O que é para permanecer? O amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. O último versículo hoje, para a gente terminar a nossa mensagem. Se encontra no livro de Colossenses, capítulo 3, e versículo 13. Qual é o segredo do amor fraternal permanecer? Qual é o segredo para que eu continue a amar o meu irmão? Tem um segredo? Tem um segredo, né? É claro que primeiro você tem que amar a Cristo. Se você não ama a Cristo, você não vai conseguir amar aqueles irmãos problemáticos, aqueles irmãos que por causa de nada às vezes se afastam, aqueles irmãos que estão sendo engolidos pelo mundo ou pelo mundanismo, aqueles irmãos que se encantam com o assovio, meus irmãos da serpente, aqueles irmãos que são mesmo capazes de deixar a casa de Deus para ir para a casa da festa. Eles são capazes. É fato, mas o nosso dever é lembrar do que Deus nos diz. Como é que está o seu irmão? Satanás tem enganado ele, o inimigo tem o afastado, ele está encantado com essas coisas do mundo, essas igrejas da vaidade, porque existem as igrejas da vaidade. Em Marília tem muitas. Mas tem igreja que você tem que levar uma lâmpada, porque está tudo escuro lá dentro. Como é que você vai ler a Bíblia no lugar daquele? Tudo preto, sabe, escuro assim. Eu já não enxergo direito. Imagine uma igreja dessa. Como é que eu vou achar o assento? Eu não vou achar. A igreja tem lanterninha, que nem cinema. Ó, tá ali tem um lugar. Às vezes as pessoas se encantam com essas coisas mundanas e desprezam as coisas simples de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu temo, irmãos, que como a serpente enganou Eva, que de algum modo vocês sejam enganados. Estão lembrados que Paulo diz isso? Ele diz, eu temo que essa serpente maldita faça com vocês o que fez com Eva, e ela faz. A pergunta é, eu sei que ele está assim, que ele está sendo enganado. O José foi atrás dos seus irmãos, mas eu gostaria de ler aqui. Não é fácil ler esse versículo. Eu considero, como pastor, é muito difícil para mim. Se você tiver dificuldade com esse versículo, primeiro, Primeiro, quando eu era moleque, ia para a escola, né? Primeiro, né? Tudo a gente queria levantar a mão para dizer que era o primeiro, né? Tal. E eu digo para vocês, nessas relações fraternais. Primeiro, depois você vai ser o segundo. Tá? Primeiro no quê, pastor? Então vamos ler aqui para você ver como é difícil. Suportem-se uns aos outros. O que é coisa mais difícil do que isso? Suportar. Não é fácil não. Suportar uns aos outros. Agora, tem uma coisa pior do que isso, pastor? Tem. Não, você não conhece. Né? Suportar aquela peça. O que é pior que suportar? Está escrito aí. Tem uma coisa que é pior do que suportar. Perdoe as queixas uns aos outros, como o Senhor lhes perdoou. Tem coisa que é pior do que suportar. É perdoar. O camarada estava falando uma palavra bem difícil lá, sabe? Tipo paralelepípedo. É coisa muito mais difícil de falar do que paralelepípedo, né? E diz, tem uma palavra muito mais difícil que essa. A outro ficou pensando, o que será que é mais difícil de falar do que isso? Aí ele olhou e disse, perdão. Como é difícil. Você sabe que tem uma palavra mais difícil do que perdão? Do que uma pessoa olhar para outra e dizer, perdão. Você sabe qual que é? Eu te perdoo. É mais difícil. Não tem coisa mais difícil do que essa. Não é fácil. Primeiro... Vamos lá, né? Primeiro, perdão. E essa palavra, meus irmãos, assim que a gente estava falando hoje de manhã, né, de upereta, cada coisa que a gente vê na Bíblia, né?
Só Deus para ensinar a gente mesmo. Mas perdão também é uma palavra que tem prefixo. Per é um prefixo. Per é um prefixo que significa um nível máximo. Né? A palavra perfeito tem esse prefixo. Você faz alguma coisa. Uma coisa é você fazer alguma coisa. A outra coisa é você fazer uma coisa perfeitamente. Ou seja, perfeito é uma coisa que foi feita no seu nível máximo. É o máximo da realização. Por isso fala perfeito. Feito você sabe o que é. É alguma coisa que você fez. Per é que você fez aquela coisa num nível máximo. Perdão também, porque perdoa, doar. A palavra central aqui é doar-se. Essa é a raiz. Doar-se. E perdoar é o nível máximo de você doar a si mesmo. Por isso que é tão difícil. Quando nós falamos, eu te perdoo, né? O perdão é um nível máximo de doar-se ao outro. É a coisa mais difícil que existe na face da terra. Como é difícil essa palavra, né? Essa pergunta de Deus. Onde é que está o teu irmão? Será que eu já perdoei ele? Vamos mudar. Será que eu já pedi perdão para ele? E aí, meus irmãos, só para a gente ler aqui, né? Suportando-vos aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Faça como Cristo. Cadê o seu irmão Jesus? Pedro, o diabo pediu você para se andar. Você vai se lascar, viu? Vai se dar mal. Vai bater a cara. Quer saber? Bem feito. Foi isso que Deus disse? O nosso Senhor? Pedro, Satanás pediu você para se andar. Mas o Senhor Jesus, ele disse uma frase maravilhosa. Ele disse o quê? Eu já orei por ti. Antes que ele caísse, Jesus já disse, eu já orei por ti. Você vai se levantar, meu irmão. E quando você levantar, ajude aqueles que caem. É isso. Bem, a mensagem é isso também. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Eu levo aqui as mais lindas impressões de amor, de cuidado, de atenção pela igreja. Eu e minha esposa Valéria, os irmãos que estiveram. E também pelo irmão Márcio, pela irmã Suzy. A irmã Suzy é tão gentil. A tua com a Marianinha assim, né? Eu não conheci o Pedro ainda, né? Mas Deus vai me dar a graça ainda de conhecer. Obrigado pelo cuidado, irmão Márcio, pelo convite, pela porta que o senhor abriu. E eu expliquei para ele por que eu queria vir com a minha turminha aqui. Né? Queria que a minha turminha aprendesse também com vocês. E com certeza eles aprenderam. Vamos orar. Senhor, graças te damos por tudo que aconteceu entre nós, Senhor, nesse momento. Não apenas que a tua palavra, Senhor, é anunciada, mas principalmente da comunhão, Senhor, que houve entre os nossos jovens, entre os irmãos. Essa, Senhor, entrega um ao outro, Senhor. Eu te louvo por isso, Senhor, por ter proporcionado, bom Deus, essa comunhão. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar, que a comunhão cresça, que o amor possa crescer.
nos ajudando, Senhor, em falhas, em debilidades, nos ajudando, Senhor, sempre a reconsideração daquilo em que nós estamos errados. Querido Deus, nos dá a graça de correr atrás daqueles, ó Deus, que por algum motivo se sentem ofendidos conosco. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de orar por eles e ir atrás, ó Deus. E que aqui, Senhor, possa reinar o amor fraternal. É o que nós pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.